Como achar grupo de 3 da AliExpress de um jeito muito mais rápido. Nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar mais de 19 mil grupos de 3 que você pode entrar ou que você pode abrir de uma forma muito rápida, sem precisar entrar no aplicativo e ficar rolando infinitamente a tela para encontrar uma coisa que você está buscando. E por que eu estou dizendo isso, né? Quando a gente entra no aplicativo da AliExpress, muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, mas não consegue encontrar a oferta certa. Às vezes a gente está buscando um fone, um tablet, uma ferramenta, uma luminária, e a gente entra na seção do grupo de 3 na AliExpress, mas fica rolando a tela ali esperando para ver se acha o nosso produto com desconto. Só que o aplicativo da AliExpress ele não foi feito para que a gente faça buscas. Então a gente passa vários minutos ali, muitas vezes até horas, rolando a tela na expectativa de encontrar um outro produto que ainda não foi mostrado. Por quê? Porque tem ali um feed infinito, né, que vai mostrando novos produtos, mas em determinado momento ele começa a ficar um pouco cansativo. Já já eu vou explicar por quê. Então, esse processo sem busca, em que tu entra no aplicativo e fica só rolando a tela, ele depende muito mais da sorte, parece, né? E quando a gente acha algo bom, nem sempre a gente consegue encontrar depois, porque a gente passou um pouco mais rápido. E como a gente está com pressa muitas vezes para encontrar, a gente vai passando a tela e acaba até perdendo muitas vezes algumas promoções. Então, na AliExpress não existe uma busca de verdade. O que o aplicativo da AliExpress oferece no momento? Ele tem algumas categorias genéricas que a gente pode usar e os produtos são carregados conforme a gente rola a tela. E tem uma metodologia ali de scroll infinito com o que a gente chama de lazy loading, ou seja, um carregamento lento. Os produtos não estão já na tela. À medida que tu vai passando a tela, ele vai carregando devagarzinho, às vezes até você vê um produto vem sem foto no início, e aos poucos aquilo vai renderizando e você vai enxergando aquele produto. Então, não existe um filtro por nome ou por algum tipo de valor que você queira. Simplesmente a AliExpress coloca para você o que ela quer. E isso gera um atraso, uma demora muito grande quando você está buscando uma coisa que você já quer. Né? Então, o que eu acho que a gente precisa como consumidor? A gente precisa conseguir buscar a palavra que a gente quer. Fone, tablet e assim por diante. A gente precisa, por exemplo, poder configurar o preço, a faixa de preço que a gente está interessado em pagar. E, se possível, ver apenas o que me interessa sem aquela questão de ficar repetindo produtos, porque isso é o que acontece naquele scroll infinito. Chega um momento em que a gente está rolando a tela e que começa a repetir várias vezes os mesmos itens que a gente já viu e a gente começa a ficar em dúvida se a AliExpress realmente entendeu o que a gente estava buscando, né? Ou se tem vários vendedores vendendo a mesma coisa, a gente não consegue entender. Então, a gente gostaria de ver um item de cada e não dezenas de vezes à medida que a gente está procurando uma coisa específica. Então, o que a gente poderia, né, ser beneficiado se a gente tivesse é uma forma de buscar o nome, filtrar por preço, frete, saber se é envio do Brasil, saber como que as pessoas avaliam, né, ver se o que nos interessa de verdade e conseguir salvar para que depois, se a gente tiver que tomar uma decisão ainda e pensar se a gente quer comprar, a gente encontre aquele item no lugar que a gente espera. E isso eu vou mostrar para vocês como obter de um modo gratuito e que vocês podem acessar agora mesmo, do celular ou do computador de vocês. Então, falando um pouquinho mais, né, dessa característica do carregamento lento, o que acontece é que em algum momento os produtos param de ser novos se você vê a mesma oferta dezenas de vezes. Né? O lazy loading, que é essa técnica, ele torna tudo muito lento e repetitivo. Então requer da gente muita paciência. Né? E no máximo a gente consegue selecionar por categorias, mas se por algum descuido a gente passar o dedo para o lado, não sei se vocês já fizeram isso, e trocar a categoria, na hora que a gente volta, a gente já perdeu a posição que a gente estava naquela tela. E a gente perdeu muitas vezes coisas que estavam mais acima e que a gente queria muitas vezes voltar ali. Então, esse é o problema maior, que eu detalho um pouquinho mais dessa questão que eu falei. Né? Às vezes a gente vê uma coisa que gostou, virou pro lado sem querer e a tela muda a categoria. Aí quando você volta para a categoria anterior,
perdeu aqueles outros itens que estavam carregados porque você mexeu um pouco a tela, enfim, é uma dor de cabeça, né? E existe uma alternativa, e é sobre isso que eu vou estar falando agora, né? Quais as alternativas que a gente tem hoje, né? As que as pessoas mais falam na internet são os grupos de WhatsApp e Telegram, mas não são essas alternativas que eu vou estar oferecendo aqui, tá? Por quê? Porque o grupo do WhatsApp, quando você entra no grupo de WhatsApp, primeiro que você não vê tudo que foi passado anteriormente. E segundo, que você só recebe as mensagens ali daquele grupo, às vezes até, dependendo, alguns itens que estão ali já estão até expirados, né? E você não consegue de fato selecionar e pesquisar com todos esses filtros que eu falei. Né? Você pode pesquisar uma palavra por vez na busca do WhatsApp, mas isso é muito ineficiente. A mesma coisa no Telegram. O Telegram, ele pelo menos você consegue ter um histórico das conversas anteriores e às vezes, dependendo do grupo que você entrar, vocês vão ver que tem milhares e centenas de mensagens diárias. Então, assim, pode ser um caminho, né, para quem está buscando, mas, como eu falei, ele não tem todas essas características que eu estou dizendo. A gente não consegue filtrar por palavra, por preço, por data de quando foi enviado e assim por diante. Não consegue filtrar, por exemplo, por reviews, né? Cada grupo de Telegram tem o seu próprio método e às vezes eles colocam ou não colocam algumas informações e fica novamente aquela bagunça. E qual é que é o método, então, que eu quero sugerir para vocês, né? É o catálogo do grupo de 3 na Achou.pro. Achou.pro/catálogo é o jeito de vocês entrarem lá. Se quiserem sair desse vídeo agora e já entrar para ver o que eu estou falando, pode entrar lá, mas eu vou explicar aqui para quem quiser ficar até o final. Então, hoje, a gente já está lá com 19 mil ofertas de grupo de 3. Mais que 19, na verdade. Mais que 19 mil. E elas são atualizadas diariamente, né? E lá vocês vão poder fazer uma busca por nome. Eu vou até mostrar para vocês, tá? Então, para não ficar aqui só na teoria, deixa eu achar aqui o grupo de 3 aqui, ó. Aqui a gente tem o catálogo, atualmente a gente está com 19.094 e aqui você pode ver vários produtos que já estão aqui. Todos esses produtos eles são da AliExpress, da modalidade grupo de 3, né? Alguns deles já tem grupo aberto, como esse aqui, né? E outros tem a opção de você clicar e criar um novo grupo. Então aqui você tem um filtro nas buscas, né, em que você pode selecionar as categorias, né, então eu quero só, por exemplo, alguma coisa automotivo, né, e eu posso dizer assim, eu quero itens que tem uma avaliação a partir de 4,8 estrelas, porque eu quero uma coisa de qualidade, é para mim, né, e eu quero pagar no máximo até R$20, vamos botar assim. Quero que seja frete grátis, já está marcado aqui, e não precisa ser envio do Brasil. Vou aplicar o filtro e vamos ver o que a gente vai ver aqui. Ó, nesse caso, a gente tem pelo menos 14 resultados de itens automotivos com as características que eu selecionei. Então aqui eu posso ver itens com descontos muito acima de se eu fosse comprar ele individualmente sem a promoção do grupo de 3. E alguns desses itens já tem até aqui 2 pessoas já nesse grupo. Se eu quisesse, por exemplo, entrar nesse grupo agora e fechar esse grupo e garantir esse desconto, eu já poderia clicar aqui e fechar. Então, essa é a minha dica para vocês, mas não acabou aí, né? Qual é a minha sugestão? É que vocês, sabendo que podem filtrar por nome, por categoria, definir frete grátis, envio do Brasil, escolher faixa de preço, avaliação mínima, né? Com todas essas ferramentas, vocês podem ou entrar num grupo que já está aberto ou criar o seu próprio grupo e depois vocês voltam lá no site achou.pro e compartilhem o link do grupo de vocês com a nossa rede, que outras pessoas que também estiverem procurando esse mesmo item vão poder encontrar ali de forma muito mais rápida. Isso vai beneficiar a todos. E o mais legal é que isso também permite que você faça tudo isso sem expor o seu contato numa rede social, né, num grupo de WhatsApp, de forma anônima, caso isso seja um valor para você, né? Então, se a gente botar aí em 4 passos o que você pode fazer no catálogo do grupo de 3 da AliExpress, da Achou.pro, que é o nosso site, deixando bem claro que no nosso site vocês não vão fazer a compra, vocês vão encontrar os produtos e os grupos. Nós somos um site que redireciona para o AliExpress. No AliExpress é que vocês vão fazer as compras, ok? Então no site, no catálogo, vocês vão poder buscar, filtrar, entrar ou criar grupos e compartilhar também
com outras pessoas para que mais pessoas possam entrar no grupo de vocês, né? Falando nisso também, a gente tem ali no site a possibilidade de você marcar para receber um alerta, notificações, tem várias outras funcionalidades, eu convido vocês depois a dar uma olhada. Temos até um aplicativo que vocês podem baixar no celular de vocês e acompanhar as ofertas sem precisar nem entrar no navegador, tá bom? Então, comparando aqui as duas formas de buscar grupos de 3, na AliExpress você não tem busca, você tem um scroll infinito e lento, as ofertas são repetidas, perde uma categoria fácil, né, um item fácil que tu queria comprar, por exemplo, e depende da sorte, se é que dá para chamar de sorte aquele algoritmo lá que fica tentando fazer você comprar coisas que você nem queria, né? E enquanto que na show.pro/catálogo você vai ter ali pelo menos 19 mil ofertas indexadas, isso só hoje, diariamente a gente vai estar atualizando. Busca por filtros completos, atualizado diariamente, grupos abertos ou possibilidade de você compartilhar o seu grupo e achar de novo quando quiser, porque você vai ter um link que você vai poder compartilhar depois, então é muito mais fácil. Por isso, para de rolar a tela e comece a buscar. Vai lá na show.pro/catálogo se quiser ver todos os itens ou /grupos se quiser ver só os grupos que estão abertos. E fecha a sua compra no grupo de 3 da AliExpress com esse grande desconto.